Este é o Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes da cidade, um espaço de diálogo. Realizamos entrevistas com especialistas sobre temas relevantes para a cidade. Cidade de Fato, a opção radiofônica que pretende manter a conexão com você, ouvinte, trazendo informações de qualidade. Nos acompanhe pela rádio UFT-FM 96,9 todas as segundas-feiras às 21 horas e nos visite também no site de endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Olá, eu sou Giovana Ferreira e esse é o nosso episódio número 120. O tema do programa de hoje é a Rede Inclusão e Direito à Cidade em Pauta. E para falar desse tema relevante, está conosco Ion de Andrade. Quero agradecer a equipe do Cidade de Fato e dar um alô para a nossa audiência. Hoje está aqui comigo o professor Basoli. Tudo bem, professor? Tudo bem, Giovana. É importante a gente agora trabalhar dentro de uma perspectiva de dialogar com o território dentro da cidade. Acho que é importante essa conversa de hoje. Eu entendo que será bastante produtiva aí para a discussão da cidade de maneira geral. Nosso convidado de hoje, Ion de Andrade, é médico pediatra e epidemiologista e atualmente professor visitante na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Há mais de 30 anos, milita na área do direito à cidade e colabora com projetos locais num dos bairros mais pobres de Natal, Mãe Luísa. Olá, Ion, seja muito bem-vindo à Cidade de Fato. Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite ao professor Basoli, a você, Giovana, e também ao meu amigo Marcelo Leão, que foi quem me colocou em contato com vocês. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, principalmente porque, com esse enfoque, diria, da sistematização de uma experiência a partir das bases, das periferias, etc., diria que não somos tantos assim hoje no Brasil, e a gente precisa realmente se conectar uns com os outros para que esse ideário, que é muito importante para esse processo de emancipação do Brasil, possa se tornar uma ideia-força ainda maior. Então, para mim, é muito gratificante poder estar dialogando com vocês sobre esse assunto. Muito bom, a gente fica muito feliz também. A Rede Inclusão e Direito à Cidade surge como uma resposta à crescente exclusão social e à marginalização das periferias urbanas e zonas rurais no Brasil. Com o objetivo de garantir acesso a políticas públicas inclusivas e equipamentos coletivos, a rede busca transformar a realidade de comunidades que historicamente enfrentam o abandono do poder público. A proposta visa promover a cidadania e a participação ativa dos moradores na construção de soluções para as suas necessidades. Então, para iniciar, eu vou pedir para você contar para a gente, para os ouvintes, qual a proposta central da Rede Inclusão e Direito à Cidade e como ela busca impactar a vida de populações em situação de vulnerabilidade nas periferias do Brasil, né? Como essa iniciativa se relaciona com o histórico de abandono dessas comunidades pelo poder público. Em primeiro lugar, é importante entender esse itinerário nosso, em Mãe Luísa, com mais de 30 anos de trabalho, a instituição que sede dessa iniciativa, o Centro Sociopastoral Nossa Senhora da Conceição, completou 40 anos no ano passado. Foi fundada como uma iniciativa já tardia, mas nesse ideário das comunidades eclesiais de base, e teve a sorte de poder continuar com metodologia semelhante ao longo desses 40 anos. Portanto, isso deu a essa instituição um papel de testemunha de um processo histórico que é esse desses últimos 40 anos. Isso é uma coisa importante porque aquela jornada dos primeiros anos em Mãe Luísa, ela é muito diferente da de hoje. Isso, portanto, nos ajudou a ter perspectiva de um processo histórico que foi um processo emancipatório para aquela comunidade. A instituição ela nunca teve agenda própria e ela foi fundada no sentido de ser uma base da Igreja Católica, portanto, é uma instituição da Igreja, em apoio às lutas da comunidade. Portanto, isso fez com que o Centro Sociopastoral Nossa Senhora da Conceição tenha sempre se posicionado como um intérprete e como um estimulador do debate na comunidade, e, portanto, nós atuamos aí como uma entidade muito mais de fomento das lutas e dos resultados do que propriamente com uma agenda vertical e nossa para colocar na comunidade. Aqueles primeiros anos foram anos de enfrentamento de questões relacionadas com a sobrevivência, inúmeras. Eu sou pediatra e, portanto, comecei a trabalhar ali num projeto de enfrentamento da mortalidade infantil. O analfabetismo era
muito grande. Eu sempre me obrigava a perguntar às mães, por exemplo, nas prescrições, se elas sabiam ler. Tivemos que abrir uma enfermaria-dia para crianças desnutridas, porque muitos morriam de desnutrição. Tivemos que abrir um centro de reidratação oral, porque muitos morriam de diarreia. Fizemos a urbanização da última favela, propriamente dita, do bairro. A experiência começou com uma escola de alfabetização de crianças e adultos, portanto, esse é o cenário da sobrevivência. E sempre construído através de seminários populares, onde era a própria comunidade que apontava as necessidades. E o centro, então, sempre se esforçou para materializar respostas. O padre fundador era italiano, e ele conseguiu formar uma rede de apoio na Europa, que sobreviveu a ele já faleceu, e que deu sustentação material para que a instituição pudesse ter tido essa capacidade de tomar iniciativas. Ao longo do tempo, o que nós fomos percebendo é que a agenda mudou. Portanto, toda essa página da sobrevivência, embora ela continue, mas ela deixou de ser a prioridade. Em 2006, nós fizemos um seminário em Mãe Luísa sobre a questão do desenvolvimento local. Aí chamamos esse seminário Mãe Luísa, lembra o seu passado e pensa o seu futuro. Mas em foco estava que visão a comunidade poderia ter para o futuro. E aí, aquela agenda da sobrevivência, naquele momento nós constatamos que ela tinha mudado, porque a comunidade apontou para a necessidade de espaços para o esporte, a cultura, o lazer, falou de profissionalização, falou de mobilidade, portanto, a agenda havia mudado. E o centro, então, começou a perseguir esses objetivos. E nós chegamos, portanto, tivemos sorte de poder concretizar projetos na área do esporte e da cultura de forma muito além do que nós imaginávamos, porque aquele seminário nós tínhamos feito como um exercício. E eu diria assim, para concluir essa pergunta, que há dois componentes centrais aí nessa questão da rede inclusão, e entendo que isso deve ser algo que pode inspirar políticas públicas, que é o planejamento pela comunidade, portanto, as instituições devem estar a serviço desse planejamento pela comunidade, de suas prioridades, e o financiamento público para concretizar aquilo que a comunidade entende que é prioritário. Nós não tivemos investimentos públicos, porque os investimentos públicos para as periferias no Brasil praticamente inexistem, mas nós tivemos esse apoio dessa rede criada pelo Padre Sabino, que fez o papel de poder público para nós na materialização pelo menos de um bom número dessas prioridades percebidas pela população. Eu acho que é importante você pontuou o passado, né? O passado eu acho que é essencial. Também a observância do aspecto cultural, local, enfim, essas coisas todas que normalmente, né, não são visualizadas às vezes no planejamento. Então, eu perguntaria para você, como as lutas históricas da comunidade Mãe Luísa moldaram a proposta da Rede Inclusão? Sim. Eu gostaria que você falasse de aspectos, né, que você considera fundamentais aí para entender a abordagem atual da rede. Esses 30 e tantos anos de trabalho nos permitiram sistematizar um itinerário, tanto como observadores privilegiados daquele processo. E o que nós nos demos conta é de que as comunidades, portanto, vivem um abandono crônico por parte do poder público, o que faz com que o principal agente da exclusão social esteja invisibilizado, que é o poder público. Ele ausente ali, não é lembrado, e, portanto, o Brasil, né, tende a responsabilizar os pobres por sua pobreza, os excluídos por sua exclusão. Então, o que nós percebemos é que, e é isso que foi expresso na Rede Inclusão, é que as comunidades, elas propõem, portanto, nas suas discussões coletivas, saídas para aquilo que é prioritário. Essas saídas, elas deveriam, se nós tivéssemos num país mais justo, fomentar políticas públicas e equipamentos sociais que pudessem, portanto, acolher e resolver aquele problema. Vamos imaginar um cenário concreto que, para nós, se converteu numa das nossas soluções. Todos nós sabemos que a população brasileira está envelhecendo, mas as políticas públicas de acolhimento para os idosos continuam engatinhando. Nós não temos centros-dias de idosos, o que faz com que aquele problema que nós conhecemos das creches que impedem a mãe de trabalhar, nas famílias pequenas que nós temos hoje, muitas vezes com 3 pessoas, aquele idoso, a família tem que tomar, muitas vezes senil, a família tem que tomar a dolorosa decisão de ou cuidá-lo e não ter quem vá trabalhar, ou ir trabalhar e deixá-lo em casa sozinho, sem cuidados. Portanto, os centros-dia de idosos estão colocados como uma prioridade nacional, mas eles inexistem, sobretudo nas periferias. Existem no papel, mas uma quantidade muito insuficiente para atender as necessidades.
Então, nós criamos uma instituição de longa permanência de idosos em Mãe Luísa, que é a única comunitária em Natal. Aliás, não existe nenhuma instituição como essa pública, todas são filantrópicas, ligadas a instituições religiosas. Nós criamos, e hoje nós estamos acolhendo aí, entre idosos moradores e os diaristas, alguma coisa em torno de 50 idosos da comunidade, que hoje tem 15 mil habitantes. E teríamos que acolher mais porque não damos conta da demanda. Esse é um exemplo. Outro exemplo que saiu do seminário de 2006, a necessidade de espaços para o esporte. Nós, guiados por essa necessidade expressa pela comunidade, tivemos o privilégio de poder construir um ginásio multiuso que hoje funciona em gestão compartilhada com toda a comunidade e funciona de domingo a domingo, de 8 da manhã às 10 da noite. Nós temos acompanhado os índices de violência no bairro e essa iniciativa no esporte até não é uma surpresa, porque o esporte é um dos fatores de redução da violência em toda parte, mas coincidiu com a redução dos homicídios no bairro. E essas atividades esportivas têm sido a salvação de muitos jovens. Já temos tido medalhas nacionais em ginástica rítmica, projeto baratíssimo, aliás, porque para nós custa o maior das moças e a gratificação da professora, e um acordo com a Associação de Ginástica de Natal, de ginástica rítmica. Portanto, nós estamos com esse grupo, já ganhamos 5 medalhas de ouro, mas o mais importante é o fato de você ter um bom grupo de meninas que estão se dedicando a isso, porque na medida que você aprende a ter a disciplina para o esporte, você aprende a aprender outras coisas. Mas o que é extremamente surpreendente para nós é o quanto todas essas iniciativas são razoavelmente baratas, mas não são replicadas como política pública nas periferias. A Rede Inclusão é um pouco a sistematização desse processo, em que a comunidade aponta necessidades e deveria ser apoiada pelo poder público, no sentido de que essas soluções pudessem ser materializadas localmente. Nós fizemos, portanto, um grande levantamento nessa publicação da Rede Inclusão. Vocês tiveram a oportunidade de ver, onde a gente apontou tudo aquilo, e muitas das coisas nós não tivemos a oportunidade de fazer, que foram apontados como necessidades em Mãe Luísa. Algumas dessas iniciativas nós materializamos, mas a Rede Inclusão, de fato, é um processo de desenvolvimento local que precisa ser tomado realmente em sério pelo Estado no Brasil. John, eu vi no material que vocês utilizam muito da contribuição de Paulo Freire e de Henri Lefebvre, né, na construção da proposta. Isso, perfeito. Aí eu queria te perguntar quais que são as teorias educacionais e sociais que mais influenciaram a proposta da Rede Inclusão? Obrigado, Giovana, por essa pergunta, porque eu acho que ela é muito importante. Essa questão de Paulo Freire, ela é muito importante porque é um pensador brasileiro, do processo social brasileiro. Ele coloca em jogo os dois saberes, o saber popular e o saber universal, que é esse trazido normalmente pelas assessorias técnicas, pelas pessoas que estão na militância, etc. Tanto o que Paulo Freire diz é que precisa haver um encontro desses dois saberes para que aquilo seja materializado. Vou dar um exemplo disso. Uma das prioridades que a comunidade apontou em 2006 foi a necessidade de espaços para a cultura. Então, o que é que nós, do Centro Sociopastoral, fizemos para materializar essa ideia? Uma escola de música. Uma coisa é aquilo que a comunidade percebe, a outra coisa é aquilo que talvez o grupo que está na assessoria mais direta pode propor. Essas duas coisas têm que caminhar juntas. Mas por que a gente fez a opção pela música? Hoje a gente tem uma banda filarmônica de jovens com 40 jovens que tocam. Temos 10 jovens que entraram na escola técnica de música da UFRN ou na graduação de música da UFRN. E temos 75 jovens no itinerário formativo de 3 anos que percorrem, portanto, a escola de música. Quando a pessoa aprende a tocar um instrumento e aprende a ler música, ela não está aprendendo só música ou só as partituras. Ela está aprendendo a aprender. Portanto, aquele processo de aprendizado da música, ele inspira e ajuda a entender o aprendizado que aquele jovem deve ter da matemática, do português, etc. Porque ele dimensionou uma energia necessária para dominar aquilo. Portanto, essa percepção, só o grupo que está à frente da instituição poderia ter. Mas a iniciativa germinal, digamos assim, do investimento em cultura veio da comunidade. A mesma coisa para o esporte. Portanto, nós construímos um centro poliesportivo a partir da ideia de que da prioridade da comunidade e da necessidade de espaços para esporte. O que é a necessidade de espaço para esporte para as nossas comunidades? Isso
é uma coisa que volta regularmente. É o fato de que a nossa juventude ela está exposta ao risco em escolas de meio turno, como são a maioria das escolas brasileiras, exposta a inúmeros riscos da criminalidade, do esvaziamento pelas redes sociais, e nós, então, tivemos, a partir dessa ideia, a construção do ginásio poliesportivo, que, portanto, absorve uma quantidade muito grande de jovens. Isso tem a ver com a visão de Paulo Freire, portanto, essa ideia do encontro de saberes, que nós enxergamos e participamos tantas vezes em Mãe Luísa, e em relação a Lefebvre, a ideia, que eu acho que é importantíssima, do direito à cidade. O direito à cidade ele é um novo paradigma para o urbanismo. A gente ainda não deu a devida atenção, talvez, a isso, em termos de Brasil, mesmo entre os urbanistas, porque ele é um valor mais alto a partir do qual você pode enxergar a questão da moradia, você pode enxergar a questão do saneamento, mas você pode enxergar também todos os outros valores que não estão ligados às questões da sobrevivência, que são valores simbólicos muito importantes para o povo e que nós consideramos, em geral, no Brasil, como se não fossem prioritários, como a questão da cultura, como a questão do esporte, como a questão do lazer. Eu tive na comunidade com a arquiteta Cláudia Pires, minha amiga, tive numa comunidade a convite do IBDU e também com o Marcelo, e nós tivemos lá na península de Itapajipe, que é o bairro egresso dos Alagados, em Salvador, e vocês não podem imaginar o quanto aquela comunidade não tem nem para onde ir nos domingos. Uma das coisas, nós tivemos um debate com a comunidade, portanto, o lazer inexiste na comunidade. Os espaços de lazer inexistem na comunidade. Isso não é prioridade para ninguém, mas para aquela comunidade é. Mas isso não é escutado pelo poder público. Está muito concentrado ainda no Brasil nas questões elementares da sobrevivência, sem entender que o povo também tem necessidades simbólicas estratégicas para a construção da cidadania. É o seguinte, a Cláudia é amiga de longa data, aproveita, liga para ela e cobra. O Basoli me cobrou aqui no ar que você retorne ao programa. Eu já tenho, já estou já há algum tempo procurando para que ela retorne aqui para, inclusive, nos falar um pouquinho aí de plano de bairros, que ela discute bastante isso. Então, liga para ela para que eu fiz a cobrança aqui no ar. E eu vou falar com você sobre planejamento territorial participativo. Nós, agora, no final de semana, apresentamos a Agenda Popular pelo Direito à Cidade aqui em Palmas, e nós ouvimos o seguinte pronunciamento: hierarquizar e priorizar não é o ideal, né, porque você traz uma grande dificuldade, né, na percepção da população, porque, veja bem, eu passo a estabelecer condições, na verdade, tudo é essencial. Então, é o seguinte, você poderia dar algum exemplo, como você está trabalhando com as comunidades, na identificação das necessidades, e como fazer esse trabalho depois, sem esse processo, né, de estabelecer hierarquia e prioridade aí, né? Isso. Exato, é muito importante isso, Basoli, porque quando no Brasil se fala em prioridade, significa que o Estado ou as pessoas que estão atentas, e inclusive nisso não vai nenhuma crítica à vontade. Eu acho que nós estamos diante de um gargalo cultural que precisamos ultrapassar, mas eu tenho o maior respeito pelas pessoas que ainda estão com o viés de se concentrar nas questões de sobrevivência, porque é o que elas autenticamente enxergam como prioridade. Portanto, elas hierarquizam, mas nessa hierarquia aparece sempre o primeiro degrau. Primeiro, acho que a gente tem que entender o seguinte, é que tanto o povo, e o povo está treinado para isso, quanto as autoridades, mesmo aquelas mais engajadas, quando vão conversar com o povo, entendem que existem 3 prioridades. O povo já entendeu isso e as pessoas também já entenderam isso. Saúde, educação e segurança. A agenda, as discussões coletivas, elas muitas vezes encontram esse gargalo. Ninguém fala mais do que saúde, educação e segurança, porque o povo entende que só tem direito a isso, porque vive uma vida massacrante e acha que tem direito a isso, está escapando aí somente a questão da creche, mas é saúde, educação e segurança. E as autoridades públicas, também formadas culturalmente para enxergar apenas as questões de sobrevivência, também só enxergam saúde, educação e segurança. Portanto, todo o restante da agenda do desenvolvimento humano necessária nas comunidades, ela acaba caindo em segundo plano. Ela não vai aparecer como demanda da comunidade, ela não vai aparecer como provocação por parte das autoridades. O que nós temos na Rede de Inclusão, no documento, uma das coisas que o nosso grupo, acompanhando essa trajetória de Mãe Luísa,
propõe, portanto lá nós nos treinamos muito nessa questão da escuta, é que exista que a gente chamou de um cardápio de ofertas, para que o povo possa entender que ele tem direito sim à pista de skate na comunidade, que ele tem direito sim ao centro poliesportivo na comunidade, que ele tem direito sim à alameda pedestre na comunidade, com brinquedos para as crianças, onde a família possa passar os domingos, que ele tem direito sim a que aquele córrego mal cheiroso que corre na comunidade possa ser urbanizado para se tornar um espaço de lazer e paisagisticamente bonito. Quantas coisas a gente vê que poderiam ter potencial paisagístico nas periferias estão abandonadas como lixões. A gente propôs aí, tem direito sim à piscina pública. Tem pobres no Brasil que nunca botaram o pé na piscina, embora a piscina tenha se tornado para a classe média no Brasil um equipamento que muita gente tem dentro de casa. Portanto, é preciso a gente, de alguma maneira, abrir os olhos para que as pessoas enxerguem direitos que elas nem sequer percebem, porque depois que as pessoas enxergam que têm direito e depois que as pessoas entendem que os assessores técnicos, as pessoas que estão presentes, estão atentas e são sensíveis a isso, a discussão flui. Recentemente nós tivemos uma discussão no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, porque nós temos tentado replicar a experiência de Mãe Luísa por uma questão também de sobrevivência nossa. Então, é preciso que o Estado, para que nós sobrevivamos, é preciso que o Estado brasileiro amadureça no financiamento e no fomento de iniciativas como essa, porque essa situação excepcional em que nós temos tido o apoio internacional para ir adiante nas nossas iniciativas, um belo dia também vai ser descontinuada. Nós estamos nesse esforço de replicar para que o Brasil mude, porque se esse ambiente não mudar, a nossa experiência também está com os dias contados. Nós tivemos um encontro com a comunidade de Nossa Senhora da Apresentação, aqui em Natal, nesse esforço de tentar replicar o que acontece em Mãe Luísa, em primeiro lugar, pela discussão coletiva. Fizemos uma roda de conversa, portanto, do ponto de vista metodológico, para colocar um pouco do que a gente tem feito. Fizemos uma roda de conversas com a comunidade e vieram, portanto, motivados por essa temática da identificação das prioridades locais, fizemos a conexão com a paróquia local, que chamou toda a comunidade, inclusive pastores das igrejas evangélicas, gente das associações de moradores, iniciativas locais. Fizemos três boas rodas de conversa, e com arquitetos que têm colaborado conosco, e desenhamos, portanto, um pequeno projeto de intervenção, onde a comunidade, portanto, veja só, contrariamente ao que a gente pode imaginar, que apontaria no eixo saúde, educação, segurança, priorizou um centro poliesportivo e uma escola profissionalizante. Portanto, nós fizemos o plano, identificamos com a comunidade os terrenos disponíveis. Portanto, com os nossos arquitetos, a gente criou um pequeno instituto chamado Cidades Vivas. Com os nossos arquitetos, nós fizemos um projeto muito sumário dessa intervenção e fizemos o levantamento de custos. Incluímos aí ATs e incluímos também regularização fundiária. Montamos essa intervenção, chegamos ao orçamento e a gente está na etapa agora de ir em busca dos recursos. Já começamos a dialogar com o governo do Estado sobre isso, que se mostrou aberto à ideia, na esteira do Periferia Viva. Portanto, conseguimos também, com nossa colaboração com o governo do Estado, aprovar o projeto Periferia Viva para outro bairro da cidade, que é Felipe Camarão, também com uma escola e um centro poliesportivo. Diria assim, essa questão da consulta à comunidade, Mãe Luísa a gente pode aprofundar mais com seminários populares, mas uma roda de conversas com o movimento social organizado, com uma agenda aberta que possa exceder essa questão da saúde, educação e segurança, traz informações valiosíssimas de um consenso que não pode ser outro. A gente teve, por exemplo, lá em Nossa Senhora da Apresentação, vocês imaginam, tinha gente lá, inclusive de matizes políticos mais diversos, e apontando todos para a necessidade dessa questão de preenchimento do tempo da juventude, que fica ocioso, portanto, expondo a juventude a tudo que não presta. Se constrói ali bases de consenso que não podem ser outras. Então, a roda de conversa na comunidade, quando a gente faz de maneira muito participativa, ela é muito valiosa. E hoje eu diria que, se o poder público tivesse empenhado em encontrar isso, a gente poderia se utilizar de ferramentas digitais, porque talvez fazendo isso como um projeto populacional, como a gente tem proposto, e a gente tem proposto, portanto, uma abordagem territorial, como você disse, Basório, que eu posso talvez aprofundar na sequência, mas o poder público poderia se utilizar nesse desenho territorial de ferramentas digitais que pudessem tentar identificar essa vontade coletiva, a partir da qual devem ser feitas as políticas públicas. Ion,
A justificativa da rede de inclusão surge, né, em resposta à inexistência de políticas públicas adequadas às periferias. Nesse sentido, até retomando um pouco do que você disse sobre esse paradigma das políticas do Estado, como você enxerga, como você acredita que as mudanças estruturais na política de Estado devem ser realizadas para romper com a situação atual e parar de perpetuar a exclusão social? Exato, essa é uma questão central, muito importante. Eu sou médico, sou epidemiologista, caminhei para a saúde pública, portanto, uma militância também no SUS. E nessa ideia da rede de inclusão, tem um pouco também dessa visão do SUS. Você imagina, por exemplo, nessa questão territorial, vamos pensar em bairro e território. O SUS, por exemplo, tem a estratégia de saúde da família de base territorial. Portanto, um bairro pode ter 3 ou 4 unidades básicas de saúde lá dentro dele, porque cada uma delas é responsável por um território. O planejamento do SUS é territorial. Ele pode, portanto, ser menor do que o bairro. Mas se um bairro for muito pequeno, aquela unidade básica de saúde pode ser constituída num espaço interbairros. Você tem um equipamento público importante para a saúde da população, para a promoção à saúde, para a cura das pessoas, de base territorial. Então, a gente entende que, para romper com isso, a gente precisa ter uma abordagem territorial. Por que a abordagem territorial é importante? Porque o território, ele é a matriz do universo. No SUS é assim, o que tem num território tem em todos. A política territorial, ela não é somente voltada para dentro, ela é voltada para dentro e voltada para fora. O que acontece numa célula acontece no organismo como um todo. Quando a gente tem proposto a ideia da rede de inclusão, com esses equipamentos públicos e sociais que nós temos apontado como necessários e que a comunidade deveria definir as prioridades, eu acho que aí sim, Basoli, a prioridade é a agenda da comunidade, é a comunidade que vai dizer o que é que deve chegar primeiro, se é a questão de moradia, de saneamento, ou se são as questões simbólicas que hoje também são prioridade para muitas comunidades. Portanto, no Brasil a gente tem um mosaico, tem de tudo, e, portanto, essa perspectiva da prioridade pela comunidade continua fundamental, né? Na saúde, a gente tem a ideia de que nós temos convivência de duas coisas, das doenças crônicas e degenerativas, são as doenças do envelhecimento, que apontam para o desenvolvimento da sociedade, que dá mais anos de vida às pessoas, mas as doenças da pobreza continuam. Portanto, a gente convive com dois perfis epidemiológicos, mas eu diria que no urbanismo é a mesma coisa. A agenda da sobrevivência da qual nós saímos em Mãe Luísa continua a ser prioritária em muitas comunidades. É preciso que a gente construa mapas territoriais. A gente tem proposto a título de sugestão para a edificação dessa política pública, porque era a população original de Mãe Luísa, e com ela a gente sabe lidar do ponto de vista do alcance desses equipamentos, né? Por exemplo, uma unidade básica de saúde, cada equipe alcança 4.000 pessoas. Se tiver 4 equipes, são 16.000 pessoas que podem estar sendo abraçadas por aquela unidade básica de saúde. Portanto, o território permite esse cálculo. E a gente tem proposto, portanto, territórios de 20.000 habitantes que nós temos aconselhado que essa territorialização seja feita no terço mais pobre dos municípios. O município aí é fundamental do ponto de vista da organização da interpretação dessa vontade coletiva, e os governos estaduais e a União deveriam acudir com recursos para investimento, mas o que a gente tem visto é que tão barato é isso tudo que mesmo grandes municípios poderiam dar conta sozinhos. Vocês viram aí o levantamento de custos que a gente fez na tabela da rede de inclusão. Portanto, o que a gente enxerga é que você pode ter uma rede para a inclusão social e para o direito à cidade, que tenha sido guiada do ponto de vista da prioridade de instalação pelas comunidades, aberta, portanto, a esse cardápio de ofertas que é o da emancipação social, em que o povo tem direito a tudo e não somente ao primeiro degrau, e que possa, portanto, se encontrar com uma sustentabilidade orçamentária, uma viabilidade orçamentária, e que seja programático, ou seja, construído ao longo do tempo. A rede SUS também não está pronta. Em muitos lugares faltam NASF, faltam CAPs, faltam dispositivos do SUS, faltam UPAs, de maneira que, em muitos lugares, a rede SUS também não está completada. Mas ela tem uma rota, tanto quanto se faz investimento para completar a rede. Qual é a rede de direito à cidade que nós precisamos completar? Qual é a rede da inclusão social que nós precisamos completar? Então, um pouco essa mesma pergunta, porque o que a gente tem que criar é civilidade nas periferias, o que significa acesso a tudo isso que, para Lefebvre, era o direito à cidade. Então, a gente está trabalhando com conceitos que são muito parecidos, né? A inclusão social, o direito à cidade, a cidadania, e, portanto,
É assim que a gente enxerga, através da criação de territórios sustentáveis com iniciativas que são civilizatórias e estejam abertas a tudo, o rompimento com o Estado escravocrata, que é esse que trata as periferias como verdadeiras senzalas. Ion, aí você tocou num aspecto que eu acho que é de suma importância, a questão orçamentária. Nós estamos fazendo aqui a agenda sem um vínculo institucional com o município, e de qualquer maneira a gente fez uma verificação com o planejamento orçamentário, né, o PPA, Plano Plurianual. Então, o que a gente descobriu agora nessa nossa leitura é que, em algumas situações, tem o orçamento e ele não é empenhado, não tem orçamento que é utilizado. A gente constatou que quase, dentre as necessidades que nós identificamos, o que tinha orçamento não foi empenhado nenhum deles mais que 50%. Tá? Então, essas questões todas. Qual é o segredo aí do orçamento, né, para que a gente consiga avançar nesse debate? Porque nós sabemos que sem orçamento, né, a gente não consegue avançar absolutamente nada. Veja só, para nós estamos no momento de constatar a viabilidade. Por exemplo, a gente tem proposto um investimento anual de 6 milhões de reais, que a gente tem visto até que teria que atualizar para cima. Essa experiência com a Periferia Viva de Felipe Camarão nos mostrou que algumas coisas que a gente estava calculando, a gente provavelmente tem que calcular um pouco mais caro, mas vai lá que a gente pense aí em 7 milhões de reais por ano para cada um desses territórios. Vou dar um exemplo. Aqui em Natal, a cidade tem 900 mil habitantes, nós imaginamos aí que a rede de inclusão poderia ser aplicável a 300 mil habitantes, que é o terço mais vulnerável. Isso significa 15 territórios de 20 mil habitantes. Se cada um desses territórios de 20 mil habitantes recebesse 6 milhões de reais, nós estaríamos aí na casa de 105 milhões de reais. Isso representa, a cidade de Natal tem 5 bilhões de reais de orçamento. Então, primeiro, essa questão de enxergar a viabilidade dos investimentos nesse contexto. Vamos fazer novamente o cálculo, e vocês têm isso aí para todas as cidades, mas é o orçamento de 2024, e vocês vão, portanto, enxergar para as principais cidades brasileiras. A gente fez esse exercício para todas as cidades, para todas as capitais brasileiras. Portanto, a gente tem uma cidade com 5,5 bilhões de reais de orçamento, e essa iniciativa, para os 15 territórios, se fosse de ser feita todos simultaneamente, mas poderia ser ano um, ano outro. Portanto, a gente tem aí alguma coisa que, se for feita, por exemplo, em anos alternados, a gente teria 1% do orçamento para ser investido nessa rede, 1% do orçamento municipal. 50 milhões de reais seriam suficientes para você fazer anos na metade, anos na outra metade, os investimentos necessários. Mas nós não estamos pensando nesse orçamento apenas por parte dos municípios, porque esse valor pode ser compartilhado entre o Estado e a União. Se isso acontecer, esses recursos são ainda menores. O bolo fiscal ele se concentra na mão da União e não na mão dos municípios. Portanto, aquilo que é 1% para um município, para a União seria, e nós já fizemos o cálculo, seria 0,2%. A questão no Brasil hoje, ela já não é mais orçamentária, ela é uma questão de romper com uma cultura política que não considera que isso seja uma prioridade. É isso, a questão orçamentária é importante, ela não vai se resolver apenas na esfera municipal, é preciso que haja um compartilhamento de financiamento por parte dos 3 entes da federação, isso é factível, isso está colocado na nossa publicação de forma repetitiva para muitos municípios, que vão encontrar aí um orçamento entre 0,5% e 1%, para todas as capitais, como também ocorre para Natal. É um pouco isso, Basoli. Nós não temos ainda essa política funcionando. Eu entendo que ela deveria começar a partir do governo federal. Eu já tenho conversado com o pessoal do Periferia Viva, que as iniciativas deles são muito importantes, mas eles têm que começar a pensar na universalidade do acesso, construir essa política de forma mais abrangente. O desenho é viável, é factível, deveria ser tomado pela União como uma nova política pública a ser construída, essa do direito à cidade, essa do urbanismo, essa que aprofunda a reforma urbana. Portanto, irradiando essa necessidade para financiamento também de estados e municípios, um pouco como o Sistema Único de Saúde faz. No SUS, isso é mais fácil, porque o SUS é uma imposição constitucional. Portanto, você tem fundos de saúde que devem ser financiados automaticamente. Nessa seara aí, nós temos um caminho a percorrer. Mas, do ponto de vista do financiamento,
Se você dividir o orçamento da sua cidade, territorializar com base no terço mais vulnerável, com territórios de 20 mil habitantes, pensando aí no investimento que pode ser da ordem de 7 milhões de reais, você, tenho certeza, vai encontrar um orçamento de investimento nas periferias perfeitamente compatível com o que é o orçamento municipal. É uma cicatrização, na verdade. Esses investimentos, porque a gente está pensando em rodadas de 10 anos, uma grande rodada de 10 anos. Tanto seria um esforço nacional de 10 anos, claro que ela pode continuar depois, mas por quê? Porque cada um desses equipamentos e políticas, talvez contrate e, na manutenção dos seus espaços, utilize alguma coisa como 10% dos custos em infraestrutura. Portanto, insumos, etc., vão custar aí 10%. Após 10 anos, isso se torna uma despesa municipal incorporada à estrutura do município. É um pouco essa ideia. Estamos, portanto, pensando no esforço de 10 anos para que isso seja sustentável. Não é uma coisa indefinida, é um investimento para a emancipação social e direito à cidade nas periferias ou no terço mais vulnerável da nossa população, para trazê-lo à contemporaneidade no esforço de uma década. A gente virar efetivamente a página da exclusão social no Brasil, pelo menos boa parte dela, com a oferta do acesso a uma contemporaneidade que a nossa população nunca teve direito. Estamos caminhando para o final do episódio de hoje e gostaríamos de pedir que o nosso convidado deixe uma indicação cultural para os ouvintes e também nos diga, para você, Ion, o que são cidades de fato. Indicação cultural, a gente publicou com Paulo Lins. Paulo Lins esteve lá em Mãe Luísa. Paulo Lins é o autor de Cidade de Deus, e ele escreveu sobre Mãe Luísa, um pouco a Cidade de Deus, como ele mesmo disse, como solução de muitas das coisas que estavam postas lá. E o nome desse livro é Mãe Luísa Construindo Otimismo. É um livro que tem nosso itinerário e tem também uma pequena novela de Paulo Lins. E ele publicou essa novela separadamente agora, é o livro Construindo um Novo Sol. Então tem esses dois. O livro Mãe Luísa Construindo Otimismo, ele é mais grosso, mais técnico, etc., embora tenha também essa parte da novela de Paulo Lins, e tem Construindo um Novo Sol, que é um pouco esse itinerário. O que são cidades de fato? Eu acho que cidades de fato, acho que a gente tem que entender que a consciência das pessoas, ela é resultado do seu cotidiano. São as condições materiais da existência que modelam a nossa consciência. É uma coisa bem conhecida isso. Quando a gente fala das condições materiais da existência, nós estamos falando das cidades. A cidade, ela é fundamental, ela é estratégica para a formação da cidadania, da participação social. Então, as cidades, de fato, são aquelas que conseguem assegurar o acesso da sua população à inclusão social, ao direito à cidade, à contemporaneidade. Essas são cidades de fato. São cidades que, por conta desses níveis de cidadania, que devem ser crescentes pela participação, estamos falando de uma coisa dinâmica, né? Porque o projeto humano é um projeto em aberto, o ser humano está sempre querendo mais, isso tem que estar presente na construção cotidiana das cidades, ela se torna, portanto, um bastião da democracia, porque esses valores da participação se tornam tão preciosos que cada cidade é libertada por essa ideia da inclusão social, do direito à cidade, da contemporaneidade, ela é uma trincheira a mais para resistir àquilo que temos tantas vezes constatado no Brasil, que são as tentativas reacionárias de retrocesso dos direitos sociais e da cidadania. Portanto, ao construir cidades de verdade, cidades de fato, nós também estamos construindo a democracia. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as cidades de fato são aquelas que se tornaram ou estão se tornando frente de resistência democrática, porque estão num processo de construção da sua qualidade de vida, da inclusão social de todos, e, portanto, isso começa a valer muito para os seus munícipes. Muito bom, Ion Basoli, super importante a gente estar aqui conversando sobre planejamento territorial participativo. A entrevista com o Ion contribuiu muito para isso. Sem dúvida, é um material, inclusive, que nós vamos utilizar para o ano que vem. A gente pretende ter uma discussão um pouco mais segmentada sobre esse aspecto, então acho que todo esse aprendizado que nós estamos tendo agora durante esse trajeto com especialistas, né, que estão nos trazendo conhecimento, né, certamente nos dará a base para esse trabalho que a gente pretende fazer como piloto ano que vem de plano de bairros. Aqui nas cidades, de fato, a gente ter não só a disseminação, né, propriamente dita, mas também a utilização do material como algo acadêmico de suma importância. E é isso. Com certeza. Ion está sabendo que a gente vai te consultar aí, viu? Olha, eu
Estou muito contente de ter estado aqui com vocês. Diria que nesse nosso itinerário a gente precisa muito estar conectado a experiências, pessoas que estão enxergando as mesmas necessidades, a mesma realidade, porque nós somos poucos ainda. Eu tenho sofrido de muita solidão em relação a poder compartilhar e poder ver essas ideias realmente irem adiante. Portanto, para mim, ter estado com vocês me fez bem ao meu coração, além de ser importante politicamente para a gente continuar avançando. Muito obrigado. Muito obrigada, Ion, pela sua contribuição. Sigamos juntos. Agradecemos a você de novo e mandamos um abraço aos nossos ouvintes. Até o próximo episódio. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Corrêa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!